Bom, então, para nos ajudar a entender a votação no Supremo, está aqui com a gente o advogado Camilo Machado, que é mestre e doutorando em Direito Constitucional e também professor da Faculdade Milton Campos. Bem-vindo, tudo bom, Camilo? Camilo, vamos tentar, assim, todo mundo, o país inteiro fala sobre o julgamento de hoje. O que dá para a gente entender, ou melhor assim, vou usar um outro termo, traduzir até aqui? O que aconteceu já? Boa noite, Raquel. Boa noite, Luciano. Boa noite, nossos convidados, nossos telespectadores. Bom, é um julgamento muito simbólico para o Brasil, na verdade, porque em que pese os argumentos jurídicos, até pelo momento de convulsão social, a gente tem uma permeabilidade ideológica muito grande que se envolve. Então, às vezes, fica um pouco obnublado a razão pela própria emoção. Então, acho que esse julgamento é um paradigma e, nesse sentido, se a população está um pouco instada ou um pouco instável nas ruas, não é de se estranhar, porque o próprio comportamento dos ministros já mostram isso, ou seja, quem está lá para julgar já nos traz essa sensação de insegurança, de que a cada tempo o julgamento é suscetível a ser alterado e, ao mesmo tempo, a cada tempo o posicionamento de um outro ministro também é posto à prova por um não concordar com a posição do outro. Então, nesse paradigma, a população na rua, dona de casa, o lavador de carro, um pai de família, fica perdido nesse cenário. O que o senhor observou dos votos, acompanhando aí? Porque parece até que deu um ar quase como de um jogo de futebol, placar até na transmissão ali, colocava um versus o outro, as pessoas perguntam, quanto? Mas o que o senhor observou dos votos que dá para a gente pensar? A gente trouxe alguns destaques, mas, por exemplo, na posição dos ministros, há uma mudança clara aí no ministro Gilmar Mendes, não é isso? Correto. O que seria essa mudança? Veja bem, a gente como operador do direito, até em sala de aula, a gente brinca, o professor vai ter um julgamento tal dia do STF, o que você acha? Não dá para saber. Porque se o STF, ao longo da nossa história, desde 1941, o Brasil tem um entendimento pacificado de que após a segunda instância já é possível a prisão. Então, ou seja, essa é a primeira questão. E na nossa Constituição, ela só fala em 2 graus de jurisdição, primeiro e segundo grau, porque, na verdade, só o primeiro e o segundo grau é capaz de colher elementos de cognição, ou seja, apresentar prova e analisar provas. Camilo, deixa eu só te pedir um favor para a gente tentar traduzir. Você usou uma analogia muito boa aí das pessoas que estão nos assistindo. Quando a gente fala de primeira e segunda instância, eu vou fazer uma analogia, você me corrige se eu estiver errado, por favor. Por exemplo, a primeira vez é um juiz, é uma pessoa, um magistrado, concursado, que pega aquele caso e julga. No caso, por exemplo, do presidente Lula, foi o juiz Sérgio Moro. Em Curitiba. Ele determinou a condenação. A defesa coloca, não questiona, diz que é inocente e vai por uma segunda instância. Nessa segunda instância, já não é uma decisão de um só. É isso mesmo? Aí nessa decisão já seria o que eles chamam de órgão colegiado. É um órgão colegiado. E o interessante é que aí é o nosso judiciário. Primeira e segunda instância e acabou. Certo? Só olha a prova a partir de então. Até então. A partir da segunda instância, o STJ e o STF só vai analisar se a decisão feriu ou não a lei federal, STJ, feriu ou não Constituição, STF, mais nada. E é interessante também olhar que o próprio órgão colegiado, para dar um ar de democratização neles, ele é composto também de forma paritária, ou seja, naquele julgamento do TRF4 em Curitiba, nós tivemos 3 desembargadores. Dos 3, 2 foram indicados pela gestão do PT. Certo? Em que pese pela unanimidade ter condenado Lula, inclusive o próprio relator foi indicado pelo PT no que a gente chama de quinto constitucional, porque é composto de concursados e de egressos do Ministério Público ou então de egressos da advocacia. Então a gente teve 3 magistrados, 1 de carreira, 2 indicados pelo PT. Quando foi para o STJ, o habeas corpus do Lula, também tivemos 3 na turma, aliás, tivemos 5. Dos 5, 3 indicados pelo PT, mais uma vez. Ou seja, indicações nos últimos anos, né? Então, com isso, a gente pode ter a primeira conclusão seguinte. A estrutura do nosso judiciário, por si só, é uma estrutura defasada ou não? Eu não vejo por esse sentido, porque por mais que sejam indicações do presidente da República, nós já tivemos, então, tanto na segunda instância, no TRF4, quanto nós tivemos também no STJ, mesmo indicações políticas, cumprindo papel, inclusive, contra um ex-presidente daquela legenda e que, inclusive, a gente não aborda, né? Não estou vendo discussões nesse sentido, ou seja, qual foi o papel dessas indicações. Então, agora, a partir disso, fazendo uma ligação, Luciano, com o que você me perguntou sobre o posicionamento dos ministros, a partir de 2009, a gente teve, então, de 41 a 2009, só pode ter prisão, já é permitida a prisão a partir da segunda instância, sem questionamento algum. Em 2009, um curto período de 7 anos, até 2016, a gente teve uma alteração, ou seja,
por uma apertada margem também de votos, houve uma posição, a partir de uma relatoria do ministro Eros Grau, passou a entender que após o trânsito em julgado, o único país democrático no mundo que espera o trânsito em julgado é o Brasil, e de 2016 para cá, voltou a tradição. Esse caso de 2009 é até de um mineiro, né? Envolve um caso lá de Passos, né? Isso. Teve manifestação por aí também, né, Raquel? Teve mesmo, em várias cidades. Por exemplo, a gente conversou já no início da nossa entrevista do país, foram organizadas diversas manifestações. Vão para Brasília, em Brasília, os manifestantes a favor e contra o ex-presidente Lula, eles ocupam o gramado da esplanada dos ministérios, a Polícia Militar chegou a contabilizar um total até de 4.000 manifestantes. Agora a gente vai para Belo Horizonte. A gente ainda está vendo imagem de Brasília. É engraçado, né? Que lá teve que colocar até uma grade, né? Agora é Belo Horizonte. Os manifestantes se reuniram na Praça Afonso Arinos, na região central da cidade. Lá eles discursaram em cima dos carros de som, em defesa do ex-presidente Lula, com faixas e bandeiras. Os manifestantes prometem fazer uma vigília até o fim da votação no STF. Em São Bernardo do Campo, daqui a pouquinho a gente vai ver, no ABC Paulista, os militantes aí, do Partido dos Trabalhadores também organizaram um ato a favor do ex-presidente. Então, assim, a gente vê a divisão das pessoas, né? Aquilo que você bem falou no início da sua fala, né, Camilo? O senhor falou uma expressão, e é muito importante a gente explicar isso para o telespectador, no sentido de examinar as provas. A gente está vendo, o julgamento continua, o habeas corpus, né, não está concluído. Eu vou fazer uma pergunta daqui a pouquinho para o senhor das possibilidades, né, de realmente até do julgamento não terminar agora. Lógico. Mas nesse aspecto que o senhor colocou, supondo que eles realmente rejeitem, hoje, nesse momento, atualmente está 4-1. Supondo que haja uma rejeição desse habeas corpus, óbvio que a defesa do ex-presidente Lula vai interpor recursos em outras instâncias. Certo. E o senhor falou, nesses outros recursos, aí as provas, não vai estar sendo julgado se ele é ou não é condenado? Vai estar julgando se o julgamento foi ou não foi direito? É isso? Pois é, na verdade, o rito agora é muito célere, porque a única coisa que foi apreciada é o seguinte: o Lula não esperou, por meio dos advogados, o transcurso, certo, do julgamento da primeira e segunda instância, que terminaria com o pronunciamento final do TRF4. Como ainda teria aqueles embargos, né, que seriam julgados, o Lula se antecipou e fez um recurso de habeas corpus para o STJ. O que é objeto de habeas corpus? Não se discute prova alguma, até porque não é objeto do STJ discutir. Só se discute o seguinte: a decisão é ilegal ou não? Quando o STJ entendeu que, seguindo um precedente do STF desde 2006, de que a prisão em segunda instância é permitida, somente analisa é permitido ou não. Se é permitido, e a gente não analisa a prova, se denegaram o HC do Lula. Em razão disso, eles estão analisando agora um habeas corpus, que é um recurso em face dessa decisão. Então, o que está sendo discutido hoje no STF? Se a decisão do STJ foi ilegal ou não. Então, com todo o respeito com quem pensa de forma divergente, não é razoável que a gente pense que uma decisão de um órgão colegiado superior como o STJ é ilegal porque atendeu uma decisão do STF. Engraçado, as pessoas a gente não vê isso nas ruas, né? As pessoas estão querendo julgar se deve prender ou não. Sim. Ninguém, em momento nenhum, ficou colocando se era legal ou não. A coisa da parte de futebol que você bem falou. Pois é. Camilo, muito obrigada pela sua participação aqui. A gente vai continuar acompanhando o Brasil em Rede, segue aí, enfim, informando os telespectadores, mas a gente agradece muito aí a sua tradução esclareceu bastante coisa pra gente. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite.